Bom dia! Mais uma escola dominical online. Estamos alegres porque juntos vamos estudar a Bíblia. E eu queria convidá-lo a abrir a sua. E vamos abri-la hoje em 1 Reis, no capítulo 1, do versículo 32 a 40. 1 Reis, no capítulo 1, do versículo 32 a 40. Abriu a Bíblia? Velho Testamento. Vamos ler. O rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, eles os instruiu: leve-os. E eu queria que a gente lesse também 2 Crônicas, o capítulo 1, versículo 10. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, é a sequência. Agora é o capítulo 1, o versículo 10. Abriu? Vamos ler. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, à frente desse povo, pois quem poderá julgar a esse grande povo? Que Deus abençoe sua palavra lida para a meditação da manhã. Antes, como fazemos todos os domingos, vamos orar. Como é bom, ó Pai, sentir o teu cuidado para conosco e cientes de que em tudo o Senhor está a operar, a agir, a transformar, a mudar. Em tudo o Senhor está a nos guiar. Agradecemos que até agora o Senhor tem nos abençoado, até aqui nos ajudou, Senhor, e a tua palavra tem sido a nossa força, tem sido o nosso alimento diário. A tua palavra tem nos orientado, nos guiado, e ela tem nos fortalecido e capacitado-nos, cada um de nós, a cumprirmos a missão que o Senhor colocou para realizarmos nessa vida. Agradecemos pela leitura da palavra e pedimos que venha através dela agora falar ao nosso coração e nos guie e usa como um instrumento para que todos nós possamos aprender de Ti. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. É tão triste a gente ler o tema da meditação de hoje. Salomão, rei com coração vazio. Triste porque ainda hoje, por exemplo de Salomão, há muitas pessoas com seus corações vazios, ou seja, sem Deus guiando, sem Deus dirigindo a cada uma delas. E é isso que nós gostaríamos de pensar nesta manhã. Salomão, rei com o coração vazio. Salomão, quem era? Essa personagem bíblica, ele era filho do rei Davi. Em Israel, o primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, e ele foi escolhido por Deus para ser o terceiro rei de Israel. E o texto que lemos é o momento em que Davi pede para que ele seja ordenado rei em Israel. É o momento que ele assume a liderança do povo de Israel. O seu nome tem um significado todo especial: pacífico. Realmente, para liderar um povo, a pessoa tem que ser pacífica. Para liderar uma empresa, para liderar uma casa, uma família, a pessoa tem que ser pacífica. Quando ele nasceu, o profeta Natã teve a alegria de segurá-lo nos braços e o chamou, deu a ele um outro nome, o nome Gedidias. E ainda mais significativo era
o nome dele, o amado de Deus. É tão gostoso, agradável, o nosso coração se sente em festa, porque nós somos amados por Deus. O amor de Deus habita em nós. E nós temos o cuidado de Deus. E Salomão tinha isso no seu próprio nome. Isso nós encontramos lá em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 25. Davi o apresentou como seu legítimo sucessor. Isso a gente vê lá em 1 Crônicas, capítulo 28, do versículo 1 a 8. E é tão bom nós sermos orientados pelas pessoas mais velhas, pessoas mais experientes. As pessoas mais velhas, mais experientes foram deixadas por Deus para nos auxiliar nas missões, nas tarefas que temos que seguir, às vezes dar continuidade ao trabalho dos nossos antepassados. E deu-lhes instruções e o aconselhou a ser piedoso, uma pessoa temente, piedosa, temente a Deus, e principalmente observador da lei de Deus. É tão importante um líder de uma nação, o líder de uma família, ele ter essas prerrogativas. Ele ser piedoso, temente, observador da lei, corajoso e enérgico. No caso de Salomão, ele governaria um povo. Para governar um povo, realmente ser o rei de Israel, Davi já tinha experimentado isso, e ele passou essa herança de orientação, de sabedoria para o seu filho. Observamos lá em 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 9 e 10, a seguinte verdade: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte, mãos ao trabalho. É tão bom a orientação que Davi deu ao seu filho, o rei com um coração vazio. E a fórmula Davi concedeu para o seu filho. Ele já havia experimentado, estava cheio, o coração cheio de Deus, e ele estava agora a orientar o seu filho Salomão. Por quê? Salomão, rei de um coração vazio. Salomão e o início de seu governo. É importante, quando nós lemos a Bíblia, somente conhecendo a personagem de Salomão, que ele demonstrou prudência e cautela. Ele fez a coisa mais importante, quando ele vai assumir uma liderança, assumir uma tarefa, assumir uma responsabilidade, ele consultou a Deus sobre a melhor maneira, no caso dele governar. E a nossa vida é assim, a melhor maneira, quando nós temos as tarefas recebidas de Deus, para realizá-la. A primeira pessoa que eu tenho que conversar é com Deus, para Ele me orientar. E ali, agradecido, fez sacrifícios e oferenda a Deus. Então, prudência e cautela. Observamos lá em 2 Crônicas, no capítulo 1, 6, que Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. Ele começou bem, buscando a orientação divina e ofertando a Deus o melhor. Ele também buscou o apoio, a participação e unidade. Ele, em relação ao seu povo, ele teve uma visão de benefício para com eles. Isso a gente vê em 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo 2. A despeito que era um governo monárquico, mas ele tornou, na verdade, simples e democrático, porque ele queria falar a toda a nação por meio de líderes e serviço dos líderes. Ele soube escolher, soube equipar a nação com os seus auxiliares que pudessem envolver um bom governo. Isso a gente observa lá em 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo 2.
E Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. E assim Salomão começou bem. Ele, aos capitães de 1100, o exército, ele soube delegar responsabilidades para aqueles que estavam o auxiliando no governo. Aos príncipes, gente influente do povo. Ele foi colocando as pessoas para que pudessem desenvolver bem a sua liderança. Aos juízes do poder judiciário. Eles são tão importantes na vida de uma nação. Nós devemos estar sempre atentos, olhando, orando, pedindo a Deus para os nossos juízes, porque eles têm a responsabilidade de fazer o julgamento em relação a tudo que acontece na vida social nossa, aos chefes de família, os clãs. Então, quando ele fez isso, ele delegou poderes aos capitães, príncipes, juízes, chefes das famílias. Então, ele usou uma tática, ele estava dando seguimento, deu recado a todos os segmentos populares. Ele demonstrou que ele estava interessado em que a nação fosse bem sucedida. Assim também somos nós, em relação às nossas vidas. Onde estivermos, nós temos que fazer como Salomão, buscar a Deus, buscar a orientação. E aprendemos muito nesse período difícil que passamos e estamos a passar. E Deus deu toda a capacitação para nós enfrentarmos. Como Salomão, em sua lição, buscou a Deus. Agora, em 2 Crônicas, o capítulo 1, versículo 12, nós aprendemos o seguinte: Deus disse a Salomão: já que esse é o desejo de seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria. Então veja bem, ele começou muito bem. Ele buscou a Deus e pediu sabedoria. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra como nenhum rei antes dele. Segundo ponto importante. Primeiro, Salomão, o rei de um coração vazio, ele buscou a orientação. Ele começou bem. Em segundo lugar, Salomão e o seu dom de sabedoria. Nós vimos aí que Deus conversou com ele e ele pediu a Deus sabedoria para que ele pudesse desempenhar a sua missão. E Deus concedeu o que ele pediu. A gente vê isso em 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo 8 a 13. Sapientíssimo, ele se tornou conhecedor tanto das coisas humanas quanto das coisas divinas. E ele, capacitado por Deus, ele demonstrou isso na liderança do seu povo de Israel. Isso foi comprovado com alguns testes comprobatórios da sua sabedoria. O primeiro deles está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa, eu dei à luz a um filho e ela estava comigo. Eram duas mulheres que tiveram filhos na mesma época. Somente uma delas deitou-se em cima do seu filho e acabou falecendo. E essa tomou o filho morto, colocou do lado da outra mulher e pegou o filho dela vivo para ela. É claro que a mãe, no momento que vê a criança, ela sabe quem é o seu filho. E elas vieram ali diante do rei Salomão para que resolvesse o impasse. Uma delas estava mentindo e a outra estava dizendo a verdade. Uma era mãe, a outra não era. A sabedoria de Salomão foi tão grande que ele, orientado por Deus, pediu para que partisse ao meio a criança e desse uma parte para uma parte para a outra. É claro que o lado materno falou mais alto e a mãe dizia: não, pode entregar para ela. A outra dizia: não, vamos cortar, vamos separar. Ela: não, pode entregar para ela.
Aí ele percebeu realmente que o instinto materno estava nela e ela deveria receber o seu filho. Isso causou grande admiração no povo de Israel. A sabedoria de um homem a demonstrar ali naquele momento. Isso é dado por Deus. Também, em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 1, nós temos: a rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Além daquelas mulheres que chegaram até ele, veio uma outra mulher, agora uma rainha, a rainha de Sabá. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos, ela veio ali para provar, para conhecer, para saber se era verdade toda aquela fama do rei Salomão na sua época. E a visita da rainha de Sabá, nós encontramos lá em 2 Crônicas, no capítulo 9, do versículo de 1 a 9. E aí nós aprendemos que Salomão decifrou tudo o que ela colocou diante dele. E ela faz uma confissão que ouvir a seu respeito não era nem metade do que ela constatou pessoalmente. Porque era uma sabedoria nunca vista na história humana. Uma sabedoria dada por Deus. E nós percebemos o privilégio que Salomão teve. O rei de coração vazio teve o privilégio de receber de Deus o dom da sabedoria. E maravilha era o povo de Israel no período, porque tinha alguém que o liderava com a sabedoria divina e também a sabedoria humana dada pelo Senhor. Em 1 Reis, no capítulo 4, versículo 29 e 34, nós aprendemos: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável que não dava nem para medir, quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que tudo. E nós observamos que a excelência da sua sabedoria, era inteligência, conhecimento, como a areia da praia. E não tinha ninguém semelhante a ele no período. E aí nós percebemos esse dom de sabedoria de Salomão. Ele era um poeta conselheiro e chegou a compor mais de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, sendo o Cântico dos Cânticos o melhor de seus cânticos. Nós temos na Bíblia, se você quiser conhecer, temos o livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, a grande parte dele, e também o livro Cântico dos Cânticos. Nos encanta e tem encantado o mundo em todos esses tempos. Todas as pessoas admiram a escrita de Salomão. Dizem alguns estudiosos que nesses livros está registrado apenas 10% do seu conhecimento. Imagina se tivesse todo o conhecimento, 100%. Ele também se transformou num biólogo. Isso nós estamos aprendendo aqui em 1 Reis, no capítulo 4, 29 a 33. Ele se transformou em um biólogo, discorreu sobre as mais variadas plantas. Também era diplomata internacional, todo mundo se debruçava para ouvir seus conselhos, desfrutar de sua sabedoria, vindo de longe, caravanas para saber, conhecer, solucionar os seus problemas através da sabedoria desse homem. Salomão, o rei, um coração vazio, e Salomão em sua prosperidade. Então vejam bem, ele teve a oportunidade de começar bem, com a ação de Deus, buscar a Deus, recebeu de Deus o dom da sabedoria. Isso era comprovadamente presente ali no seu tempo. E nenhum interesse de ordem pessoal, mas ele pensava na nação. E quando ele faz a oração a Deus, ele nada de ambição, não pediu morte para os seus inimigos, adversários, nada de maldade, não viveu vida longa. Ele estava totalmente despreocupado consigo próprio. Mas veja bem o que aconteceu. Espontaneamente Deus disse a Salomão: riquezas, bens e honras darei a ti, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem depois de ti haverá ser igual. Ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu sabedoria e deu muito mais a ele. É tão importante nos dias atuais da nossa vida nós pedimos sabedoria,
porque os tempos são difíceis, são complexos, há tantas coisas para decidir, há tantas dificuldades, tantas confusões, tantas colocações, há tanta informação no tempo presente que nós temos muita sabedoria de Deus. E Salomão foi sábio nesse sentido, ele buscou a Deus para orientá-lo, e é o que nós temos que fazer também. Agora veja bem que interessante, né? Riquezas, bens e honras a ti, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem depois de ti haverá igual. E Deus deu a ele ouro e prata, eram abundantes em Jerusalém. Deus deu a ele também carros e cavalos, quer dizer, coisas que eram pertinentes àquele momento histórico dele. Quantidade e qualidade, teve mais de 12 mil cavaleiros, fazia parte do aparato da sua segurança real. Ele se tornou, em nível internacional, ele era o centro de atração, e arrecadava impostos das caravanas mercantes, e riqueza e luxo na casa real do seu trono. Era algo nunca visto em toda a história humana, no seu período. E as riquezas do palácio, de sua casa de campo, a prata não tinha nem valor em face da exuberância do ouro sobre o poder de Salomão, era guiado por ouro. Dizem alguns estudiosos que os seus criados tomavam ouro em pó e lançavam sobre os corpos para dar brilho. Tamanha era a abundância. Isso a rainha de Sabá pôde sentir muito bem, ela ficou assustada, porque nunca se viu isso naquele período. E o maior e mais sábio e rico do mundo todo queria ouvir e trazer presentes. Então, pessoas vinham do mundo todo e traziam presentes para conhecer a sua sabedoria. Mas o rei, de coração vazio, ele começou bem, buscou a Deus. Deus o abençoou, porque esse é o segredo da vida humana, a bênção de Deus. É fundamental para a nossa existência na Terra. Ele teve a bênção de Deus, bênção material em abundância. Agora veja bem, 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, e 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, mostram para nós algo que traz o coração vazio deste homem. Ele tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Também, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. Aqui começa a decadência de Salomão. Ele deixou de servir ao Deus verdadeiro. Ele deixou de seguir a orientação do seu pai. O segredo de Davi, Saul já tinha enfrentado problemas e terminou o reino de maneira tão triste, porque abandonou ao Senhor. Davi permaneceu firme até o fim. Agora Salomão, nessa fase da vida, no final da sua vida, no final do seu reino, ele enfrentou essa questão. E aí mostrou claramente que o seu coração era vazio. Deus não tinha preenchido o seu coração. Por quê? Porque ele buscou outros caminhos, buscou outras formas, buscou outras maneiras para saciar a necessidade do seu coração. E nós sabemos que o coração do homem só é completo com a presença de Deus. Sem Deus ele é totalmente vazio. Salomão e seu fracasso espiritual. É tão triste a gente ver pessoas que tinham uma vida firme e forte, estavam bem espiritualmente e tiveram a sua decadência, a sua queda. No caso de Salomão, o coração dele era vazio, não tinha sido preenchido por Deus. E ele o quê? Ele começou a preencher o seu coração com a poligamia, um homem que tinha mais de 700 mulheres, 300 concubinas, e com isso veio totalmente a sensualidade. E Deus já havia orientado lá em Deuteronômio, no capítulo 17, 16, 17, que era proibido esse tipo de comportamento.
Ele não obedeceu a Deus. Também não podia importar cavalos do Egito. Ele começou a fazer coisas que envolviam os seus desejos, os seus interesses, os seus anseios. E ele deixou de servir o Deus verdadeiro, porque o seu coração estava vazio. De repente também a idolatria inconsequente, não escapou da armadilha. E as próprias mulheres o levaram a ter uma adoração idólatra nos altos. Nós sabemos que tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus é idolatria. Tudo que está em primeiro lugar na minha vida, que não seja Deus, é idolatria. E ele ali foi levado a outros deuses. E nesse momento, então, comprovou-se tristemente que ainda o seu coração não era um coração que servia a Deus, não estava preenchido pelo Deus verdadeiro. E nós temos que tomar cuidado também na nossa vida, porque o primeiro da nossa vida é Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. O meu coração, para eu ter uma vida que agrada a Deus, eles têm que estar cheio da palavra de Deus, cheio do conhecimento de Deus, cheio de uma vida dedicada a Deus. Eu tenho que buscá-lo de todo o meu coração. Ele tem que guiar os meus passos. E nele eu devo viver confiante e fazer a sua vontade. E ele é o primeiro. Nada supera na minha vida a presença de Deus. E aí comprova realmente que o meu coração só é saciado plenamente com a presença de Deus nele. Agora vejam bem, concluindo. Enfim, era de fato Salomão rei com o coração vazio. E é duro porque sabiamente ele aconselhou a muitos, mas ele não atendeu a orientação de Deus. Quando o coração da pessoa, a sede dos seus desejos, aquilo que governa, aquele que o guia, não é Deus, o coração está vazio. No período de pandemia, muitas pessoas vieram a nos falar, nesse período de pandemia, que ainda nós estamos esperando que o finalize, que elas perceberam que tinham o coração vazio. Elas preenchiam as suas vidas com coisas materiais, com tantas coisas, e elas descobriram que isso não as capacitou a passar pelo vale difícil, vamos dizer, o vale da sombra da morte. Essas coisas não deram a elas suporte algum, e elas descobriram que o único que poderia dar a elas, preencher os seus corações, é o próprio Deus. E descobriram também que Deus mandou Jesus Cristo, seu único Filho, para vir aqui nesse mundo para nos dar a vida eterna. E elas encontraram a Deus através de Jesus Cristo. E elas puderam sentir plenamente a presença de Deus. E descobriram que nessa vida todas as coisas são passageiras, são temporais, e o mais importante é servir a Deus, é ter Deus como primeiro, como absoluto da sua vida, porque as demais coisas são todas relativas. E elas puderam sentir isso. E Salomão não aprendeu isso. Mas nada é melhor do que o coração cheio da graça de Deus quando ele recebe a orientação de Deus. E a história vai encerrar a narrativa. Ao morrer, deixou os súditos insatisfeitos. Começou bem, mas não terminou bem. Um reino insustentável, era muito pesado, impostos principalmente. E com a falta de tática, Roboão, que foi o seu filho, o seu sucessor, nesse período o reino dele desmoronou por completo. Porque Roboão também, o próprio filho, era um rei com o coração vazio. Por isso, nós aprendemos que o único que pode preencher o nosso coração é o nosso Deus. E, tendo Jesus Cristo no nosso coração, Ele guiando a nossa vida, porque Ele é o único que preenche o coração vazio, e é o único que dá certeza de uma vida eterna, uma segurança para sempre,
Aprendemos muito aqui, ao finalizar a escola dominical, com esse hino: Deus velará por ti. O coração, quando está cheio de Deus nele, não importa as situações sejam difíceis, sejam boas, não importa. O importante é que Deus estará junto, capacitando, fortalecendo. Com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti. Na sua dor, com todo o amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na sua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na sua dor, com todo o amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveras, não temas bem, Deus velará por ti. O Senhor chama para que você possa ter o seu coração preenchido por Ele, através de Jesus Cristo. Ele é a única forma para eu ter o meu coração completo. E teu Pai bondoso socorre bem, presente tem, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti. Na sua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Esse nosso Deus que preencheu o nosso coração e estamos cheios da sua graça, do seu poder, nos guarde, nos proteja, nos abençoe. E vamos agora cantar o hino para encerrar a nossa escola dominical online. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste teu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas bem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera, lei, Deus velará por ti.